Unidade 2, Geografia Física Mundial, Brasileira e do Amazonas. Aula 5.2, Conteúdo: a dinâmica climática no Brasil e no Amazonas. Habilidade: relacionar as principais características do clima na região amazônica com os diferentes tipos de clima existentes no território brasileiro. Olá pessoal, boa tarde a todos vocês aí por todo o estado do Amazonas, boa tarde aí professores presenciais que tanto nos ajudam, boa tarde aí todos os alunos da EJA, primeira fase do ensino médio. A gente vai agora continuar nossas aulas de geografia. Nós estamos na nossa unidade 2, a gente está falando sobre a geografia física do Amazonas, sobre a geografia física de maneira geral, né? Verificando várias informações aí sobre a natureza, clima, a gente vai verificar sobre clima, relevo, sobre os biomas e tudo mais, certo? Na aula de hoje, a gente está vendo sobre climas, né? Verificamos aí sobre as características da atmosfera, características climáticas, e nessa segunda aula a gente vai verificar especificamente sobre o nosso país e também sobre o nosso estado, né? Vamos verificar como é que funciona a dinâmica de climas, do clima aqui na nossa região, ok? Vamos primeiro revisar o que vimos na primeira aula com a professora Ludmila. Na primeira aula vocês verificaram sobre a dinâmica climática da atmosfera, vocês verificaram uma coisa importantíssima que é a diferença entre tempo e clima. Não dá em pleno ensino médio para falar, né, que o clima está muito bom hoje, porque como a gente sabe, como a gente verificou na primeira aula, clima é resultado de vários estudos. Para você saber o clima de um lugar, as características de temperatura, de chuva, de umidade daquele lugar, é necessário muitos estudos, muito acompanhamento de várias décadas, né? Já o tempo vai ser aquela coisa mais imediata. Os índices de temperatura naquele momento estão daquele jeito. Em outro momento podem mudar o tempo todo, né? Vão variando. Quando a gente fala de tempo climático, né? Quando a gente fala de tempo para a geografia, a gente está falando, né, de coisa momentânea. Hoje está desse jeito, amanhã está desse jeito, no fim da tarde vai estar de outro jeito. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de uma coisa mais precisa, mais exata, né, com relação aí à média, né, das variações ali de temperatura e de umidade daquele lugar. Vocês verificaram também sobre fatores do clima, tem a questão da pressão atmosférica, verificaram sobre os fatores que fazem com que um lugar, alguns pontos, tenha climas específicos, verificaram sobre a questão da maritimidade, continentalidade, o fator latitude também é muito importante. A gente vai ver de novo sobre o fator latitude daqui a pouco, o fator altitude, o fator albedo, tudo isso vocês verificaram na primeira aula, né, os fatores que fazem com que um lugar tenha aquele clima específico. Por que aqui no Amazonas o clima é tão quente, né, em grande parte do ano? Por que lá nas áreas polares, Polo Norte, Polo Sul, é tão frio? Porque existem vários fatores climáticos envolvidos. Muito bem, vamos agora seguir em frente, porque a gente vai verificar tudo isso que a gente viu na primeira aula aplicados aqui ao território brasileiro e especificamente ao estado do Amazonas. Vamos começar com o nosso desafio do dia. Acompanhe aí essa notícia comigo. Friagem faz temperatura chegar a 19 graus Celsius no Amazonas. E aí tem a explicação, né? Cidades do interior podem chegar a marcar entre 19 e 27 graus nesse fim de semana. Em Manaus, a temperatura varia de 21 a 31 graus Celsius. Essa notícia é de 2016, mas ela se aplica também a qualquer período aí, esse período do ano aí, quando ocorre. E a pergunta, você já observou o fenômeno da friagem na sua comunidade? Como é que as pessoas aí da região lidam com essa mudança da temperatura? O que acontece quando chega a friagem aí na área de vocês, né? Fica aí o questionamento. Muito bem, esse segundo momento da aula de hoje, a segunda aula desta data, nós vamos verificar aí com relação à dinâmica climática aqui da nossa região e também do território brasileiro. A gente vai iniciar, pessoal, verificando aí novamente a questão do fator latitude, como a gente falou, né? O que explica o fato do Brasil ter os tipos de clima que tem? E o que explica por que o Amazonas tem
esse tipo de clima. A gente vai voltar agora a observar esse mapa mundi, como nós verificamos aí na aula, né? Inclusive, na primeira aula, inclusive, onde a gente vai poder entender de maneira geral como é que funciona aí o clima no território brasileiro, por exemplo. Uma coisa que a gente pode observar com relação à posição do território brasileiro dentro do planeta todo é que praticamente todo o território brasileiro está dentro do que a gente chama que é a zona intertropical ou zona tropical do planeta. Vamos relembrar o que nós vimos lá na unidade 1, linha do Equador, passando de maneira aqui central aqui nesses planisférios, né? E toda essa área aí é que a gente chama de zona tropical ou intertropical, né? Tudo que está nessa área aqui está presente, né? Nesse tipo aí, nessa zona climática do planeta. E o território brasileiro, pessoal, ele está bem aqui praticamente inteiro, né? Na área aqui da zona tropical. Apenas essa parte aqui da região sul do Brasil está localizado na zona subtropical, como a gente está verificando aqui na tela. Então, a grande maioria, né, do território brasileiro está presente em uma área que a gente chama aí de área tropical. Por isso que existe aí a grande maioria, né, do território brasileiro tem áreas de clima tropical. Então, a maioria dos climas aqui, a sensação térmica, a quantidade de chuva, as temperaturas, vão estar sempre, em grande parte, conectadas aí com os climas tropicais, né, onde vai ser uma temperatura um pouco maior, vai ter uma quantidade de chuvas muito forte. Por que chove muito em áreas onde são muito quentes? Justamente porque o calor do sol, né, ele acelera aquele processo de evaporação da água, de formação das nuvens, e aí as chuvas, né, vão se formando por conta disso. Né? Áreas não só aqui da região norte, né, por exemplo, a gente vai ver mais para frente sobre o clima equatorial, até mesmo áreas aqui do centro da África também tem características de clima parecidas, aqui a Indonésia, partes aqui da Ásia, todas elas têm climas bem parecidos. Por quê? Porque elas estão presentes praticamente, né, na mesma latitude, em áreas próximas, em latitudes próximas. Então vai ter toda essa característica no território brasileiro, né, pelo fato de estar nessa posição aí no planeta, numa parte mais central ali da superfície terrestre. Então, mais de 90% do Brasil está presente no que a gente chama de zona tropical e apenas 8%, praticamente uma partezinha do sudeste brasileiro e toda a região sul do Brasil está no que a gente chama de zona temperada, né? Zona temperada do sul, uma zona mais afastada aí da linha do Equador. A gente vai observar agora na próxima tela, né, outras informações com relação à questão dos climas no Brasil, a questão do movimento das massas de ar, como vocês viram na primeira aula também, são como se fossem grandes porções de ar, né? Todas elas têm as mesmas características. Vai ter massa de ar que vai ser mais fria, vai ter massa de ar que vai ser mais quente, outras que vão ser mais secas, outras que vão carregar muita chuva, né? Vão ser bem mais pesadas. Então as massas de ar, pessoal, elas são que vão movimentando aí a atmosfera, né? No mundo todo isso vai acontecendo. E aqui no território brasileiro, a gente vai ter aí algumas massas de ar que vão trazer as chuvas, vão trazer as temperaturas para todos os pontos aí do território brasileiro. Nós temos aí essas 5 massas de ar, como vocês estão vendo aí na tela, né? Que elas têm aí uma importância muito grande. Como a gente falou, são esses grande quantidade de ar, né, que vai levando, né, temperatura de um lugar para outro. É como se elas estivessem levando a temperatura, a umidade de um lugar, a quantidade de chuvas de um lugar para outro. Por quê? Porque elas estão se movimentando, né, como vocês estão vendo aí nessa tela. Observa aí a massa de ar equatorial atlântica. É essa que aparece aí em vermelho na tela de vocês, né? Ela é formada, as nuvens que são formadas, massas de ar que são formadas pela massa equatorial, perdão, vamos só fazer uma correção rapidão. A massa equatorial atlântica, ela surge no Oceano Atlântico, né? Vamos só corrigir aqui. Ela surge nesse formato, como é que acontece? Ela vai formar as nuvens, ela vai trazer, né, as massas de ar, a temperatura, tudo do Oceano Atlântico,
nesse sentido aqui. Essa massa, a massa equatorial atlântica, essa que aparece em laranja na tela de vocês, tá? Ela vai trazer massas de ar, vai trazer nuvens, vai trazer umidade para toda essa área aqui da região norte do Brasil, para a área da região nordeste do Brasil. Então, as chuvas que ocorrem, por exemplo, nessa porção aqui do Amapá, de Roraima, a área aqui do Maranhão, do Piauí, é tudo chuva que está vindo aqui do Oceano Atlântico. Por quê? Porque as massas de ar elas vão se movimentando, vindo nestas direções aqui, como vocês estão observando apenas na tela, em laranja, ok, pessoal? Vindo ali, a massa equatorial atlântica, essa que eu estou circulando em vermelho para vocês. Outra massa de ar equatorial que existe é a massa equatorial continental, a MEC. Essa sim é essa que aparece aqui, ó, na região norte, que eu estou circulando em azul para vocês. Ela faz esse percurso, ela forma, as nuvens são formadas na nossa região, né? As massas de ar que são formadas aqui na nossa região, as nuvens, a chuva, a temperatura, tudo isso vai se formando e essas massas de ar vão se encaminhando, né, em várias direções. A massa de ar equatorial continental, ela influencia muito, né, boa parte do território brasileiro, porque ela se forma aqui na região norte, né, as nuvens, as chuvas, a temperatura, e elas vão em direção a boa parte aqui do território brasileiro. Elas vêm surgindo aqui, ocupam aqui o centro-oeste brasileiro, chegam lá no sudeste brasileiro, levam muitas nuvens, levam muitas chuvas para lá. Boa parte das chuvas que chegam lá para o sudeste brasileiro, São Paulo, Minas, tudo é chuva que está surgindo aqui, que é das massas de ar que são formadas aqui na região, pela massa equatorial continental. Então, as massas de ar, elas vão trazendo umidade, trazendo chuvas para essas áreas aí. Elas surgem em um lugar e vão para outro lugar, vão se direcionando aí para áreas, né, bem mais distantes. Outra massa de ar que a gente vai observar aí na tela é a massa tropical atlântica. É essa que está em amarelo aí na tela de vocês e que eu estou circulando também em azul. A massa tropical atlântica, ela também, né, é igual à MEA. Ela também surge lá no Oceano Atlântico. A diferença, né, é que ela está mais próxima ali do Trópico de Capricórnio, está mais nessa porção aqui mais próxima do sudeste, do sul brasileiro, mas ela tem a mesma função. Ela traz umidade, traz chuvas, traz nuvens, traz as temperaturas dessa parte aqui do planeta, dos oceanos, para o continente. Ela vem nessa direção aqui, ela traz as chuvas para a região sudeste também, para boa parte aqui da região sul, né? Ela tem mais ou menos essa área de influência aqui dentro do território brasileiro. Tudo que é formado nessa parte aqui do Oceano Atlântico vem para essa parte aqui. Diferente da massa equatorial atlântica lá de cima, né? Para onde vai as chuvas que são formadas aqui? Elas vêm aqui para Amapá, Piauí, Maranhão, etc. Ok? A massa tropical atlântica, ela já tem uma área de influência diferente, né? As chuvas que surgem a partir daqui do Oceano Atlântico, elas vêm para essa área aqui do Brasil. Outra massa de ar que a gente vai observar aí na tela é a massa tropical continental. É essa que está aí em laranja claro na tela de vocês e que eu estou circulando agora em verde. A massa tropical continental, a MTC, ela tem uma área de influência um pouco menor do que as outras, mas ela também é formada por aqui, né? Ela é formada no continente. As nuvens que vêm aqui pela Bolívia, pela Argentina, elas também chegam lá no Mato Grosso do Sul. Elas têm uma área, as massas de ar, elas são mais quentes também, né, e úmidas, secas na verdade, e elas vão trazendo, né, essas nuvens, essas chuvas para essa área aqui bem menor aqui do Brasil, né? Basicamente o centro-oeste brasileiro. Então vai ter essa área aqui de influência menor, por exemplo, do que a MEC aqui, que ela tem uma área de influência, tem um poder muito maior, né? Uma massa de ar mais quente, bastante úmida, que ela vai trazendo muita chuva para essas áreas. Já a MTC, né? Essa área formada aqui próximo do centro-oeste brasileiro, ela tem uma área de influência um pouco menor, são massas de ar mais secas, né, que vão trazer um calor muito grande aí para essas áreas aí, ok? Por isso que essa área do centro-oeste brasileiro, ela tem característica de ser mais quentes. É também por conta das massas de ar que correm por ali, né, que elas
são bem mais secas, e aí acaba influenciando na temperatura. A quinta massa de ar, pessoal, que influencia aqui o território brasileiro, ela é bem conhecida aqui, é a massa polar atlântica. É essa que está aqui em azul claro na tela de vocês e que eu estou circulando em verde. Essa massa polar atlântica ela é bem interessante e conhecida pela gente porque ela é formada aqui na área da Patagônia, aqui no sul do Chile, áreas bem próximas aqui do Polo Sul, né? E justamente por isso, as chuvas, a umidade, a temperatura, tudo isso vem daqui dessas áreas em direção para outras áreas do território brasileiro. Como ela é uma massa polar, ela é uma massa úmida, ela é uma massa bem fria, ela é bem pesada, então ela vai trazendo esse frio para todas essas áreas aqui do território brasileiro. Ela é bem pesada, ela é bem carregada, então ela vai meio que atropelando aí, né, as outras massas de ar do território brasileiro. Então, como ela é bem pesada, ela tem quando chega uma massa de ar fria aqui como essas, ela vai trazendo chuva, vai trazendo frio para essas áreas, vai baixando a temperatura. Ela chega até, inclusive, as nossas áreas aqui da região norte. Inclusive, ela que causa a chamada friagem aqui na região norte, né? Porque ela vai passando pelo sul do Brasil, vai passando pelo centro-oeste. Ela chega aqui na região norte, inclusive bem enfraquecida, mas mesmo assim ela vai perdendo, né, força no seu percurso. Mas quando ela chega aqui na área, ela traz aí uns 2, 3 dias de muito frio, né? Temperaturas aí abaixo de 20 graus, principalmente. Então, pessoal, essa massa de ar polar ela também influencia aqui a nossa região e boa parte aqui da região sul, centro-oeste, sudeste do Brasil, porque ela é muito pesada, ela tem muita força e ela consegue ir, ela vai se dissipando, né, na medida que ela vai chegando aqui para áreas mais ao norte, mas ela tem esse poder aí de trazer temperaturas lá do sul aí do planeta para essas áreas mais quentes. Uma massa de ar fria, ela procura, né, áreas mais quentes para se estabelecer, e aí ela vai entrando aqui mesmo nesses lugares. A gente vai observamos aí sobre as massas de ar e agora vamos observar aí sobre os tipos de clima aqui do território brasileiro. A gente vai observar agora esse próximo mapa aí na tela agora, que são aí os principais climas do Brasil. Vocês verificaram na primeira aula com relação aí aos climas do mundo todo, né? Mas aqui no território brasileiro, como a gente falou aí no começo da aula, basicamente o nosso país ele é o quê? Ele é tropical, porque ele está bem próximo aqui da linha do Equador. Observem esse mapa aí que mostra, né, os valores de latitude e longitude. O nosso país está bem próximo da linha do Equador. Ele está todo dentro aí todo dentro da zona tropical do planeta. Essa área aqui, ó, esse limite que a gente está vendo, todo ele é a zona tropical do planeta. É por isso que boa parte dos climas aqui do território brasileiro são de clima tropical. Observem essa área em laranja, como vocês estão vendo aí na tela. Todas elas é o chamado clima equatorial úmido, que é um tipo de clima tropical específico aqui da região norte. O clima equatorial ele tem uma característica de ter um índice de chuva muito grande, ter aí as temperaturas quase não mudam nessa parte aqui do Brasil, né, que é a nossa região, ou seja, é quente o ano todo, tem alguns períodos de chuva, tem alguns dias ali onde a friagem ocorre, né, mas no geral, temperaturas sempre estáveis, né, sem muita modificação, é quente o ano todo. A gente tem aqui toda essa área em amarelo que aparece na tela de vocês, é a área de temperatura de clima tropical do planeta, vai pegar aqui boa parte aqui do Nordeste brasileiro, boa parte do Sudeste, né? Já vai ser uma área diferente ali do clima equatorial, porque no clima tropical já vai haver algumas variações, né? Vai ter um pequeno período ali onde as temperaturas diminuem um pouco, vai ter ali um índice de chuvas bem menor do que aqui, né, no clima equatorial. Então vai ter essas características de boa parte do território brasileiro, típicas do clima tropical mesmo, né? Vai ter temperaturas elevadas, no inverno vai diminuir um pouco, né? Não vai ter aí temperaturas muito baixas, vai ser áreas assim de clima mais seco, inclusive, né? Não vai ter tanta umidade como ocorre aqui na nossa região, né? Vão ser áreas de clima mais seco e clima típico de clima tropical, né? De áreas de clima tropical.
Outro tipo de clima que aparece aí na tela de vocês é esse que aparece em verde, né? É o clima litorâneo, tropical litorâneo, que é típico aí dessas áreas de litoral do Brasil, lá do Rio Grande do Norte, passando aqui pela Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, todo esse litoral brasileiro aqui, até mais ou menos, né, São Paulo, Paraná, eles têm temperaturas aí que recebem muita influência dos oceanos. É um clima tropical aqui litorâneo, né? Então as chuvas vêm do oceano, as massas de ar vêm do oceano, trazem chuva para essa área aqui. Então vai ser uma área que é bem parecida, inclusive, né, com o clima equatorial, porque o índice de chuvas é muito maior, justamente porque está bem próximo de toda essa água aqui do oceano. Então a gente vai ter uma formação de chuvas muito maior nessa parte litorânea aqui do território brasileiro. Outro clima que é bem característico aqui da nossa área é o tropical semiárido, né? Toda essa área que aparece em vermelho aí, o chamado sertão nordestino, tem essa característica, né, de ser climas muito secos, de ser um clima muito seco, um clima muito quente, com chuvas muito reduzidas, né, e o que prejudica um pouco até a própria característica ali, o modo de vida da população. O clima semiárido, ele lembra muito o clima desértico, como vocês viram lá na primeira aula, né? Ele lembra muito o clima desértico, a vegetação muito escassa, temperaturas muito altas, né? Vai ter todo esse problema aí nessa porção do Brasil, né? O chamado sertão nordestino, né? Como é bem conhecido, aquela área que lembra muito um deserto, né? Bem escasso mesmo de vegetação. Além disso, a gente vai ter esse outro tipo de clima aqui, ó, bem diferente do território aí, de toda a área, a maioria do território brasileiro. A gente vai ter aí o clima chamado subtropical, que pega aqui toda a região sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pedacinho de São Paulo, um pedacinho de Mato Grosso do Sul. E é uma área bem diferente das outras aqui. Como são áreas que ficam na zona temperada do planeta, né, são áreas que, por exemplo, vão ter as 4 estações. Aqui, né, a gente já não vai ter essa diferença aqui na nossa região das 4 estações. A gente vai ter ou um período de muita chuva ou um período de menos chuva, mas sempre com muito calor. Aqui na área subtropical já vai ter as 4 estações bem definidas. Durante o verão já vai ter bastante calor, né? Durante o inverno as temperaturas caem muito. Aí vai ter a primavera, o outono, que são as fases de transição ali entre essas estações. Então vai ter todos esses períodos aí nessa parte do Brasil. De maneira geral, inclusive, são áreas que o ano todo as temperaturas são baixas, elas só aumentam durante o verão. Então o nosso território brasileiro, como a gente pode ver, ele basicamente ele vai ter climas tropicais, muito quente, com chuvas aí, né, durante o ano todo no caso do clima aqui equatorial, vai ter também chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo nas outras áreas, com exceção da área aqui do semiárido brasileiro, né? Vai ter um índice de chuvas bem mais reduzido. E a gente vai ter esse pedacinho aqui do Brasil, né? Bem diferentão, né? Com temperaturas menores, né? Com um clima bem, né, mais agradável, né, para quem gosta de frio. E vai ter ali toda essa questão das 4 estações do ano. Pessoal, verificamos aí as características dos climas do território brasileiro. Agora a gente vai ver especificamente sobre a Amazônia, né? Sobre a nossa região aqui. A gente vai voltar a observar agora, né, o mapa mundi, onde a gente vai focar especificamente no clima da nossa região, que é um clima, como a gente verificou agora há pouco, equatorial, certo? Toda essa área aqui próxima da linha do Equador, né, entre o Trópico de Câncer, né, e o Trópico de Capricórnio, vai estar dentro ali da área que a gente chama da zona intertropical do planeta, né? A gente vai ter toda essa área de zona tropical. Mas essas áreas que eu estou circulando em verde e que aparecem em vermelho na tela de vocês, são as áreas do planeta que vão ter o clima chamado equatorial. Vamos relembrar? Muitas chuvas, temperaturas que não mudam, né? Pouca variação de temperatura ao longo do ano, varia entre 25 graus ali, 26 graus, ou seja, não varia muito ao longo do ano, é sempre quente, né, o ano todo. 26 graus de média, né, são temperaturas muito altas se a gente for pegar outras áreas do mundo aí, né.
Então essas áreas aqui onde fica a nossa região amazônica, áreas aqui do centro da África, as áreas aqui do sudeste asiático, né? Também são áreas que vão ter climas bem parecidos. Justamente porque ficam bem próximos da linha do Equador, estão na área bem central mesmo, e é justamente por isso que a incidência do Sol, a luz do Sol vai ser bem mais forte aqui. Os raios solares vão bater de maneira bem mais intensa nessa porção aqui do planeta. Por isso que vai ter muita chuva, por isso que vai ter uma incidência de chuva muito forte, porque o calor também é muito forte. E aí a água vai ter todo aquele processo lá de evaporação, de formação de nuvens. Tudo isso vai ficar bem mais intenso nessas áreas do planeta, como são aqui a nossa região amazônica. A gente vai continuar observando aí mais algumas informações com relação ao nosso clima. As temperaturas são muito altas, né? E justamente por isso, a formação de chuvas é muito mais intensa. Então a gente vai ter aí uma formação de chuvas muito mais forte, né? A gente vai ter todas essas questões aí com relação ao clima na nossa região, com relação aí às características de chuva, sendo muito mais intensas. Principalmente, né, também por conta dos raios solares, né? Radiação solar, a energia do Sol bate aqui na nossa região de maneira muito mais intensa. E além disso, pessoal, ainda tem o que a gente chama de evapotranspiração, como vocês estão vendo aí na tela, que é basicamente, né, as nuvens que são formadas a partir do vapor de água que é gerado pela respiração das plantas. Lembra aí do processo de evapotranspiração, o processo de fotossíntese das plantas? Lá em ciências vocês podem ter visto, biologia vocês vão ver também, né? Que é basicamente a respiração das plantas. Elas respiram gás carbônico, elas inspiram gás carbônico e expiram oxigênio e vapor d'água. Esse vapor d'água que as plantas mandam para fora, né, ela vai para a atmosfera, esse vapor d'água vai se juntando, vai se aglomerando e formando as nuvens. Como a nossa floresta amazônica ela é muito grande ainda, né, ela tem muitas espécies, tem muita planta respirando aí e formando as nuvens. Então, além dos raios solares serem muito fortes, a gente ainda vai ter aqui essa questão da floresta, né, que ela vai enviando vapor de água de maneira muito mais intensa. Inclusive, tem até alguns autores que chamam isso do processo aí dos rios voadores, né, que são quantidades imensas de vapor de água que está suspensa lá na atmosfera, gerando chuvas aí o tempo todo, né, estando na atmosfera. Elas vão circulando e elas vão caindo em outras áreas, tanto aqui da região como em áreas lá do sudeste, do centro-oeste brasileiro. A questão dos rios voadores também é bem interessante, porque é justamente o fato de ter esse processo aqui. Deixa eu observar agora, pessoal, um climograma na próxima tela, que mostra as variações de temperatura e de chuva na cidade de Manaus, por exemplo, né? A gente vai observar esse climograma inteiro, né, que vai mostrar essas variações. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, ele é um climograma. Ele mostra como é que varia anualmente, né, a temperatura de um lugar. Né? A gente vai ter aí todo esse esquema, né, de barras, de linhas, de colunas. Né? Então a gente vai ter toda essa questão onde a gente pode observar qual a temperatura média desse lugar ao longo do ano e quanto choveu nesse lugar em milímetros, né, em milímetros cúbicos. Vai ter toda essa questão. Como é que está organizado esse climograma? Cada uma dessas barras, ela representa um mês do ano. Vai indo desde janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. E a gente tem também essa linha horizontal aqui, que mostra mais ou menos, né, as variações de temperatura em graus Celsius. A importância de um climograma é essa, né? A gente consegue entender como é que funciona, quanto é que choveu por mês nesse lugar e qual foi a temperatura média desse lugar. Observem aqui, né, no mês de janeiro, por exemplo, né? Esse mês de janeiro aqui, a barrinha está dizendo para a gente aqui que choveu em torno aí de 260 milímetros aí, cúbicos durante o mês de janeiro. Então a gente vai observar nesse climograma que a pluviosidade está bem alta, né, na cidade de Manaus no começo do ano.
Em março também a mesma coisa, né? Índices ainda maiores. A mesma coisa a gente já não observa. A gente não observa a mesma coisa, por exemplo, nos meses de agosto e setembro aqui na cidade de Manaus. A gente observa índices bem menores, né? Cerca de 50 milímetros aí, em média, ao longo do mês de agosto. Então o climograma, gente, ele dá pra gente, com essas barras, quanto que choveu em cada mês. A gente consegue observar aí essas variações de chuva. Com relação à temperatura, da mesma forma, né? Em janeiro ficou uma temperatura bem estável, ela aumenta um pouco aqui ao longo do mês de agosto, né? Aí ela desce um pouco no final do ano. Ou seja, esse climograma está dizendo para a gente que variou pouco a temperatura ao longo do ano na cidade de Manaus e as chuvas variaram muito, né? Reduziu muito aqui nesse período do ano e voltou um pouco a níveis altos no final do ano. Vamos verificar agora as massas de ar aqui da região amazônica. A gente tem aí a massa equatorial atlântica, como nós vimos, né? Operando aí na nossa região, afinal de contas ela influencia o Pará, influencia o Amapá, né? A massa equatorial continental, como a gente falou, ela surge na região e vai lá para o Nordeste, para o Sudeste brasileiro. E a gente tem a massa de ar polar, como a gente falou, que é ela que gera a friagem vindo, né, nessa direção. A gente vai observar agora uma animação que vai mostrar aí esse movimento das massas de ar aqui na nossa região. Acompanhem. Então observem aí, a nossa região, nós temos as massas de ar penetrando aí diferentes áreas. Olha a MEC, a MEC, indo em direção à região sudeste. Ela surge no norte e vai para outras áreas aí do Brasil. A gente está observando também a massa equatorial atlântica, como nós vimos, vindo lá do oceano e indo em direção a áreas ali do Nordeste brasileiro, do norte do Brasil. E a gente também tem a massa de ar polar, que também vem lá praticamente próximo ali do polo sul do planeta, vindo ali também na direção norte. Ela chega aqui na nossa região bem enfraquecida, mas ela gera ali o que a gente chama de friagem, como a gente vai ver, né, também. Então as três massas de ar que atuam aqui na nossa região são essas. A gente vai observar, pessoal, também com relação aí a massa, especificamente a massa de ar polar, né, a massa de ar polar atlântica, ela gera o que a gente chama aí de friagem, né? Ela traz, né, um frio, ela diminui as temperaturas, porque ela vai penetrando em todo o território brasileiro. Ela vai penetrando em todo o território brasileiro, como a gente vai ver agora na cartela, né? O que ocorre aqui na nossa região. Como a gente vai ver, tá vendo aí na próxima tela. Nessa tela agora aí, né, mostra, né, uma paisagem onde as massas polares, a massa polar, ela penetrou aqui na nossa região, né? Então, você tem uma diminuição de temperaturas, você tem um aumento nas chuvas, que já são muito grandes. Geralmente ocorre ali por volta dos meses de maio, junho, julho, né? E aí você tem uma influência muito grande de massas de ar que não são daqui, que vieram lá de áreas da Patagônia, da Argentina, do Chile, né? Áreas próximas da Antártida, e que causa toda uma mudança na nossa vida, né? A temperatura muda, fica abaixo de 20 graus, todo mundo fica, né, encapado e etc. Pessoal, aqui na nossa região, ela muda bastante, né? Ela muda bastante e aí vai ter toda essa questão aí das chuvas, né? A gente pode dizer que a região norte chove bastante na região norte, mas mesmo assim a gente ainda consegue ver algumas diferenças, né? Como é o caso aí dos climas semi-úmido, clima úmido, áreas de clima superúmido dentro da nossa região. A gente vai ter aí, ó, áreas aqui mais a oeste do Amazonas, né? A área próxima da cabeça do cachorro, áreas onde vai ter índices de chuva muito mais altos, muito maiores do que, por exemplo, os nossos aqui da cidade de Manaus, por exemplo, né, onde vai ter áreas de clima apenas úmido, né? Tem áreas, portanto, de clima semi-úmido, vai ter toda essas diferenças, variações de quantidade de chuvas dentro da nossa região. Tem áreas onde chove bastante, como a gente pode ver nesse mapa, e áreas onde chove um pouco menos, mas toda a região, né, ela possui índices de chuva muito grandes. A gente vai finalizar a aula de hoje verificando aí com relação ao equilíbrio do clima, né, a nossa região, por conta da floresta, por conta de todas as características
naturais, gera toda uma discussão, né, do que acontece com relação ao aquecimento global. Né? Existe aí uma discussão muito grande sobre o que se deve fazer com a floresta amazônica, se deve desmatar para poder realizar aí, empreendimentos, né, de agropecuária. Existe toda uma preocupação com relação ao clima. Se desmatar a floresta vai prejudicar a questão da formação das massas de ar, vai prejudicar a questão da formação das nuvens, né, das chuvas, pode ocorrer desertificação. Existe toda uma discussão nesse sentido, né, que é bem ampla, na verdade, com relação ao que deve ser feito com a região amazônica. Retirou floresta, vai prejudicar o microclima daqui, vai prejudicar a quantidade de chuva, vai prejudicar a formação das nuvens. E existe toda uma discussão nesse sentido, né? Fica aí, né, o questionamento do que deve ser feito aqui para preservar a Amazônia, ou não, né? Se deve realmente tirar tudo para fazer aí as plantações de soja, as criações de animais, etc. Muito bem, aí responderam, né, sobre a diferença entre tempo e clima e não podem mais confundir, hein? Isso Nunca mesmo. mais. Qual é o tempo? Como é que está o tempo? O tempo é semiárido? O tempo é equatorial? Não, pelo amor de Deus. Tempo é o quê? Ensolarado, frio, quente, nublado, chuvoso. Clima não, clima já vai ser o equatorial, tropical, como os climas que nós estudamos aí sobre o Brasil, tá certo? Agradecemos a participação por responderem ao desafio número 1 e... Muito bem, e aí no desafio número 2 a Luísa respondeu também, né? Com relação aí à friagem, às roupas, né? O vestuário é a principal forma, né, de mudar e tal, quando acontece uma coisa dessa. Que coincidência, né, gente? Calhou no dia, né, da gente estar passando aí por essa queda de temperatura aí no estado, né? E a nossa aula ser sobre clima, falar sobre friagem. Vocês já podem verificar para o mural da geografia. Tava tudo escrito, já verifiquem aí para o mural da geografia, vocês aí, todos paramentados. É uma sala maravilhosa de Anori 14, a gente também está gostando muito de trabalhar com vocês, tá? Amanhã, a gente aparece por aí. Qualquer dia a gente aparece. Arranjem aí no lugar pra gente ficar, que a gente fica. Bom, obrigado pela participação de vocês, tá? Boa tarde, professor. Boa tarde, alunos. Boa tarde, professora Ludmila. Boa tarde ao professor Jefferson. Boa tarde a todos. E até amanhã, continuando as nossas aulas de geografia sobre geografia física. Tchau. Até mais.